Cumprimentei. Boa tarde a todos. Vamos só fazer uma pequena oração antes de a gente começar. Vou pedir para a Sueli, que já está com o microfone aberto, para fazer essa oração para a gente. Ok. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, Senhor. Assim como nós, Senhor, perdoamos os nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amado Deus, nós queremos, Senhor Deus, sentir a tua presença no estudo agora da Escola Bíblica Dominical. Senhor, seja com teu servo, irmão Tiago, que é o nosso professor hoje, seja com os demais participantes, Senhor Deus, que as palavras que foram ditas nesta escola venha nos edificar, venha nos trazer, Senhor Deus, a certeza de, oh Deus, que a cada instante, a cada momento, precisamos aprender mais de Ti. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dona Sueli introduziu a oração dela perfeitamente com a oração que Jesus deixou aos discípulos, né? Que ela se encontra no Evangelho também de Mateus. E é justamente sobre ele que a gente vai falar hoje, o Evangelho de Mateus. Eu só tenho que pegar a Bíblia, né, gente? Eu sempre esqueço alguma coisa, se eu não esquecer, não sou eu. Eu esqueci a Bíblia, eu vou pegar, mas ela tá aqui pertinho. Rapidinho. Tá bom. Peguei a Bíblia aqui. Vou começar aqui a apresentar o slide. Vocês me digam se estão vendo ou não. Rapidinho, vou começar a apresentar aqui. Tá todo mundo vendo? Por enquanto eu não estou vendo nada. Não. O Evangelho do Rei e o Reino de Davi, parte 1. Foi? Apareceu para todo mundo? Sim, apareceu. Então tá ótimo. Vamos começar então. Se vocês puderem aí deixar suas Bíblias abertas no Evangelho de Mateus, a gente vai usar ele um pouquinho durante a aula. Porque é justamente sobre esse Evangelho que nós vamos falar hoje. Nós vamos dar algumas características do Evangelho de Mateus. Vamos dar a autoria, a data, quando foi escrito. Afinal, ele foi o primeiro evangelho a ser escrito? Ele não foi o primeiro evangelho a ser escrito? Quando ele foi escrito? Quem escreveu? Onde é que estão as referências de que o evangelho de Mateus realmente foi escrito por Mateus? Como é que está dividido o livro? O que ele tem a ver com o reino de Davi? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Na verdade, a gente não vai falar sobre uma parte hoje. O que acontece? Nessa aula de hoje, como minha mãe já explicou, nessa nossa nova EBD, o tema a gente vai pegar sempre um evangelho ou então um livro do Novo Testamento e vamos fazer paralelo com o Antigo Testamento. Dona Sueli, se não me engano, seu microfone está aberto, só deixa ele fechado, só para não ter nenhum ruído aqui e as pessoas, todo mundo conseguir entender. Não, sem problemas. Então, a gente vai pegar sempre um livro do Novo Testamento e comparar com o Antigo Testamento. Nessa primeira aula, nós vamos pegar o Evangelho do Rei e do Reino, nós vamos falar agora sobre o Evangelho de Mateus, que ele vai falar sobre o reino de Deus, a gente vai ver por quê, onde ele vai falar sobre isso, e vamos comparar com o reino de Davi. Só que essa comparação entre o Evangelho do Reino, entre o livro de Mateus e o livro de Samuel, a gente só vai fazer na segunda aula. Enquanto isso, nessa primeira aula, eu vou jogando coisa para vocês, comparações que a gente pode fazer, e vocês vão pescando. Eu não vou dizer nada. Eu só vou dar algumas indiretas e vocês peguem aí, vocês façam as comparações, até para a gente, na próxima aula, a gente pegar, nisso aqui eu pensei, isso aqui eu não pensei não. Então, as comparações entre o livro de Mateus e o livro de Samuel, a gente só vai fazer na segunda aula. Hoje, a gente só vai apresentar o livro de Mateus e por que ele é chamado o Evangelho do Reino, ou o Evangelho do Rei, como está escrito aqui. Vamos começar, então. Ambos os livros, Mateus e Samuel, possuem uma ligação. Eles falam sobre o reino de Deus. Beleza? Mas você vai perguntar, Davi fala sobre o reino de Deus? Então, isso a gente vai responder na segunda aula. Mas existe o reino de Deus real e o reino de Deus tipificado. Que é o quê? É como se fosse uma amostra, ou como se fosse uma sombra daquilo que é real. Então, o livro de Samuel, quando ele mostra o reino de Davi, é como se fosse uma sombra daquilo que viria a ser o reino de Cristo.
tá? Não tem como falar que o reino de Davi, Davi não é Cristo, mas o reino de Davi é uma sombra daquilo que viria a ser o reino de Cristo, tá bom? Em Mateus é feito o anúncio da chegada do reino de Deus, que é tipificado no reino de Davi. Às vezes eu acabo dando spoiler, eu digo uma coisa que na verdade eu ia dizer depois, mas não tem problema, é assim mesmo. Onde a gente encontra essa referência no livro de Mateus a Davi? Primeiramente, na genealogia de Cristo aparece Davi, logo em Mateus 1. Ele vai dizer assim no 1, verso 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele vai falar isso no 1:1, e mais tarde ele vai falar que Davi estava na genealogia de Cristo. Ele vai dizer assim no 1:17, de sorte que todas as gerações desde Abraão até Davi são 14 gerações, e desde Davi a deportação para a Babilônia 14 gerações, desde a deportação para a Babilônia até Cristo mais 14 gerações. Ou seja, o livro deixa claro que Davi, presta atenção, uma dica, tá? Cristo estava na genealogia de Davi. Ou seja, Cristo, ele vem da família de Davi. O que isso quer dizer? Não vou dizer. Na segunda aula a gente diz, mas isso é para vocês pensarem. Será que existe alguma profecia que fala sobre isso? Bem, eu estou dando dica, essas dicas são maravilhosas. Eu estou dando dica, vocês vão pensando aí, beleza? Em Mateus 9 e em Mateus 22, também fala sobre Cristo ser filho de Davi. Em Mateus 9, é o cego que vai falar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Em Mateus 22, Jesus ele vai falar com os fariseus, que os fariseus vão perguntar, de quem você é filho? Ele vai falar, filho de Davi, e ele vai ter uma conversa com os fariseus sobre isso. Ele vai até dar uma indagação para os fariseus, e os fariseus vão ficar meio com uma coceira na cabeça, sem saber responder a pergunta de Cristo. Deixa eu beber uma aguinha. Prontinho. O Evangelho de Mateus. Vamos entrar no Evangelho propriamente dito. Essa aula de hoje não vai ser uma aula muito grande, tá? Mas a gente vai tentar pontuar algumas coisas dentro do Evangelho de Mateus que estão interessantes e que apontam para o reino. Vamos lá. Autoria. Beleza. Anônima. Você vai falar assim, Tiago, como assim anônima? Se está escrito bem grande lá na Bíblia. Evangelho segundo Mateus. Outra coisa importante que a gente fala, Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas. Na verdade, o Evangelho de Cristo, segundo o olhar de Mateus, segundo o olhar de Lucas, segundo o olhar de Marcos, segundo o olhar de João. Mas o Evangelho é o mesmo. O Evangelho de Cristo, só que cada um dá um olhar diferente para esse Evangelho. Então está escrito lá bem grande, o Evangelho segundo Mateus. Mas o Evangelho, ele diz que ele foi escrito por Mateus? É uma pergunta retórica. Não, ele não diz que ele foi escrito por Mateus. Na verdade, nenhum Evangelho diz que foi... no Evangelho de Mateus não existe. Olha, Mateus quem está escrevendo. No Evangelho de Lucas não existe. Lucas quem está escrevendo. E no Evangelho de João não existe João quem está escrevendo, e nem de Marcos, Marcos que está escrevendo. Nós temos algumas autorias que nós temos certeza no Novo Testamento, que são o quê? As cartas de Pedro, 1 e 2 Pedro. Pedro, ele fala, olha, Pedro, que foi discípulo de Cristo, ele fala que é ele que está escrevendo, e as cartas de Paulo, ele também vai dizer, olha, Paulo, como é que é? Paulo, escravo e servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Então, eles vão dizer. Só que, na verdade, Paulo, ele precisava colocar nas suas cartas que a autoria era dele. Por quê? Porque ele precisava passar, entre aspas, uma autoridade. O Evangelho, não necessariamente. Na verdade, essa coisa de autoria, olha, eu estou escrevendo e eu estou colocando o que eu estou colocando o meu nome. Isso não era comum, assim, isso não era tão comum nem na Antiguidade, nem na Idade Média. Porque as pessoas não se preocupavam com a autoria. Porque quando eu estou recebendo uma carta, eu sei de quem está vindo essa carta. Então as pessoas não se preocupam muito de colocar, olha, eu estou escrevendo essa carta. Tudo bem? A não ser a partir de um momento em que a indústria dos livros, que as cartas vão começar a se multiplicar, a partir do final da Idade Média, as pessoas começam a colocar autorias nos seus livros. Olha, quem escreveu isso fui eu. Quem escreveu isso foi não sei quem. Mas na Antiguidade, na Idade Média, isso não acontece muito. As pessoas não colocam quem... Olha, eu escrevi esse livro. Tudo bem? Então, não é nada incomum os evangelhos que as pessoas podem pensar, como é que você diz que o livro de Mateus foi escrito por Mateus se não tem autoria? Gente, quase nenhum livro da Antiguidade tem autoria. A gente sabe que ele, por exemplo, os livros
Aristóteles, não, Sócrates. Sócrates não deixou nada escrito. A gente sabe dos pensamentos dele por causa da tradição e por causa dos escritos de Platão. Mas Sócrates não tem nada escrito. Platão não diz em seus livros, olha, eu sou Platão e estou escrevendo isso. É tradição. A mesma coisa é o livro de Mateus. A tradição aponta que Mateus escreveu esse livro. Quem fala? Irineu fala sobre a escrita de Mateus. Eusébio de Cesareia vai falar sobre a escrita de Mateus. Mas outros vão falar também. Papias vai falar sobre que o evangelho foi escrito por Mateus, mas a gente vai ver daqui a pouco, nessa mesma aula, o que a tradição diz sobre o evangelho de Mateus. Mateus também é chamado de Levi. Em Marcos 2,14, em Lucas 5,27, Mateus ele é chamado também de Levi. Então, o Mateus, no evangelho dele, Mateus 9, se eu não me engano, que está escrito chamado de Mateus, ele se denomina como Mateus, Mateus 9,9, ele se denomina como Mateus, mas Marcos e Lucas vão chamar Mateus de Levi. Tranquilo? Nessas referências aí, Marcos 2,14 e Lucas 5,27, ele vai ser chamado de Levi. Ele era mal visto por ser um cobrador de impostos, ele era um publicanos. Como é que funcionava esse publicano? Porque um publicano era mal visto na sociedade, em qualquer sociedade, não só na sociedade judaica. O que acontece? Os publicanos, aí todo mundo sabe, eram cobradores de impostos. O que acontece? No início da expansão romana, os romanos eles faziam essa cobrança de impostos a partir deles mesmos. Tudo bem? Só que o império começou a crescer muito, e o que acontece? Os romanos eles enviavam para esses lugares pessoas de Roma, e essas pessoas de Roma terceirizavam a cobrança de impostos. Eu sou um romano, eu vou pegar pessoas aqui da Judéia para cobrarem esses impostos para mim. Eles vão trabalhar para mim. Ou seja, quem era publicano, ele trabalhava para Roma. E por que publicano ele era mal visto? Primeiro que tinha um setor dentro dos judeus que não gostavam dos romanos, que eram os zelotes. Os zelotes eles tinham um ódio mortal dos romanos. Eles queriam acabar com o Império Romano de qualquer maneira. E segundo, porque o publicano geralmente era o quê? Era ladrão. Por quê? Porque o cara lá, o cobrador de impostos de Roma, ele fala assim, olha, você tem que dar na minha mão R$1.000. O que sobrar, o que vier a mais é teu. Então, o cara, o publicano, ele não vai cobrar da pessoa só aquilo que o cara vai receber. Ele vai cobrar mais imposto para ele pegar a parte dele. Entendeu? Então, por isso que o publicano ele é mal visto. Porque além dele trabalhar para Roma, ele também pede a mais do que geralmente ele deveria pedir para ficar com a parte dele. Então, Mateus, ele tinha uma profissão não bem vista. Eu não sei como é comparar a profissão de publicano com uma outra profissão atualmente que não seja bem vista. Não me vem nada na cabeça. Mas Mateus não era bem visto. A profissão de Mateus não era bem vista por causa desses dois motivos. Vamos lá, continuando. Local, data e destinatários. Vamos lá. Há pelo menos 3 datas para Mateus. Como assim, Tiago? 3 datas? Eles tiram 3 Mateus? Não. É porque tem gente que acredita que Mateus foi escrito entre 50 e 60, tem gente que acredita que ele foi escrito entre 60 e 70, e tem gente que acredita que ele foi escrito entre 80 e 90. Por que isso? Há uma minoria, e esses são minoria, que acreditam que o Evangelho de Mateus foi o primeiro evangelho a ser escrito. Tudo bem? Isso não tem como a gente comprovar. Na verdade, não tem como comprovar nenhuma data, na verdade. A gente vai indo por fatores históricos, por fatores de escrita e etc. Mas não tem como a gente comprovar nenhuma dessas datas. Mas com certeza foi escrito antes do século I. Isso, antes do final do século I, isso com certeza. Mas não, o Mateus é escrito entre 40 e 50. Como eu falei, a maioria esse pessoal acredita que Mateus foi o primeiro evangelho a ser escrito. Mas isso não é muito aceito dentro das opiniões. Provavelmente, o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. Tudo bem? E essas duas outras datas, 63 a 70 e 80 a 90, partem do evangelho de Marcos. Então, 63 a 70, a maioria das pessoas acredita que foi escrito entre essa data, porque nenhum evangelho fala sobre a queda de Jerusalém. Vocês lembram que entre 67 e 70 houve uma rebelião em Israel de um grupo de judeus que tentaram se rebelar contra Roma. Essa rebelião ela foi massacrada e o templo foi destruído no ano de 70 por Tito. Então, nenhum dos evangelhos fala dessa destruição
de Jerusalém. Eu não sei se vocês lembram que os evangelhos vão dar aquela profecia de Cristo, que do templo não ficaria pedra sobre pedra. Então acredita-se que, se esses evangelhos tivessem sido escritos após 70, eles provavelmente falaram isso, eles falariam, isso realmente se cumpriu, realmente Jerusalém caiu, mas nenhum evangelho retrata isso, ele só retrata a profecia. Olha, o templo vai cair, mas nenhum dos evangelhos fala que realmente aquilo aconteceu. E 80 e 90 aqueles acreditam que o evangelho de Marcos, o primeiro evangelho, foi um evangelho mais tardio. Se o evangelho de Mateus ele veio de Marcos e o evangelho de Marcos foi escrito mais ou menos no ano 70 para alguns, então o evangelho de Mateus foi escrito mais ainda à frente. Então, beleza? Então, relembrando, 50 é para aquelas pessoas que acham que o evangelho de Mateus foi o primeiro a ser escrito. Entre 63 e 70 são aquelas pessoas que acreditam que o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito, mas foi escrito bem lá no início, e por isso o Evangelho de Mateus foi escrito depois, e também o Evangelho de Mateus não retrata a queda de Jerusalém. E entre 80 e 90 são aqueles que acreditam que o Evangelho de Marcos é o Evangelho tardio, foi escrito depois do ano 65, e por isso o Evangelho de Mateus foi escrito mais tardiamente ainda. Tudo bem? Como eu falei, não há como a gente comprovar nenhuma dessas datas. Isso aí é só a gente vendo os fatores históricos mesmo e comparando. Não existe comprovação dessa data. Em relação ao local, acredita-se que foi na Síria. Tiago, por que acredita que foi na Síria? Primeiro, a tradição coloca que foi escrito na Síria. Em segundo, em Jerusalém houve uma dispersão dos discípulos a partir do ano mais ou menos de 60. Em 60, começou uma perseguição muito forte de Herodes Antipas, se eu não me engano. E foi, inclusive, quando o Tiago foi morto, se eu não me engano, em 62. Se eu não me engano, o Tiago foi morto em 62. Paulo ele foi preso e depois enviado para Roma, tudo nessa época, entre os anos 60 e 70. Então, durante essa época, houve muita dispersão em Jerusalém. Muitos cristãos eles acabaram fugindo para outros lugares. E acredita-se que Mateus ele foi para Antioquia, na Síria. Tranquilo? E também existe uma passagem em Mateus que fala sobre a dracma, que eu esqueci qual é a passagem, gente. Que ele vai dizer também que ele vai comparar a dracma com uma moeda que era usada na Síria. Eu esqueci qual é o capítulo. Eu vou pedir perdão para vocês, porque eu acabei não deixando isso anotado aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê? Não, eu não vou achar, também não vou ficar procurando aqui, porque senão eu vou acabar atrasando a aula. Mas ele fala, ele vai fazer uma comparação da moeda grega dracma, ele vai comparar com uma moeda usada na Síria. Então, por isso que acredita-se que Mateus ele foi escrito na Síria. Tranquilo? Vamos lá. Os destinatários prováveis Tiago, são os... Oi? Eu acho que foi em Mateus 17. Quando Jesus paga o imposto, ele fala das 2 dracmas. Será que é isso? Eu acho que é isso mesmo, tia. Eu acho que é isso mesmo. Cadê? Tá. Então, isso mesmo. Muito obrigado, tia Eliane. Mateus 17, 27. Mas para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. É isso mesmo. Então, ele faz a comparação entre o estáter e dracma. Estáter era uma moeda usada na Síria. Então, por isso que também muitos acreditam que Mateus ele foi escrito na Síria, porque ele traz essa moeda chamada estáter. Muito obrigado, tia. Os destinatários provavelmente são os judeus, tanto os judeus messiânicos, tanto aqueles que não acreditam ainda em Cristo. Por quê? Os judeus, o Evangelho de Mateus, na verdade, ele vai fazer muita comparação com o judaísmo. Você vai ver muito as palavras para que se cumprisse no Evangelho de Mateus. Por quê? Ele vai sempre fazer um paralelo. Olha, isso aqui aconteceu para que se cumprisse o que o profeta tal disse. Isso aqui, logo no capítulo 1 a gente já vê isso. Jesus indo para Belém para que se cumprisse uma profecia. Jesus indo para o Egito para que se cumprisse. Do Egito chamei meu filho. Então, o Evangelho de Mateus ele vai usar muito esse paralelo com o Antigo Testamento. Ele vai falar muito sobre a tradição judaica, ele vai bater muito na tradição judaica no Evangelho de Mateus. Então, o Evangelho mais
que ele é colocado por judeus. Até porque provavelmente o Evangelho de Mateus foi escrito em hebraico ou aramaico. A gente só tem as cópias mais antigas em grego. Mas a tradição, a gente vai ver daqui a pouco, diz, que o livro de Mateus foi escrito em hebraico ou aramaico, tá? Então, por isso que a maioria das pessoas acredita que o Evangelho de Mateus ele é destinado aos judeus. Até porque os judeus eles vão compor a grande massa dos convertidos ao Evangelho no primeiro século. Se a gente for parar para pensar, vamos lá. Primeiramente, o ministério de Jesus está acontecendo na Judéia e na Galileia, mais na Galileia. São pessoas de Israel, são judeus. São pessoas que estão morando ali em Israel e que têm a tradição judaica. Quando acontece o Pentecostes, em Atos 2, está acontecendo a festa de Pentecostes e muitos judeus helenizados, que é o quê? Os judeus da diáspora, judeus que são judeus, mas não moram em Israel, moram em outros lugares, moram na Grécia, moram na Ásia Menor, moram no Egito, eles vão para Jerusalém e esses judeus eles se convertem a partir da pregação de Pedro, em Atos 2 mesmo, que na soma total vão dar 5.000 pessoas convertidas e são esses judeus que vêm da diáspora. Nas pregações de Paulo, depois que Paulo se converte e ele vai pregar, eu não sei se vocês vão lembrar, mas todo lugar que Paulo chega, o que ele procura primeiro? Uma sinagoga. Todo lugar que Paulo vai, vamos para tal lugar. Paulo procura uma sinagoga. Tudo bem que a maioria das vezes ele é expulso da sinagoga, mas ele vai geralmente procurar uma sinagoga. Então os judeus eles vão ser a grande massa do evangelho no primeiro século. Tanto eu não vou me estender muito para os outros livros, para também não entrar na aula de ninguém, mas eu não estou entrando na aula de ninguém não, pode ficar tranquilo. Que o primeiro concílio que vai acontecer em Atos 15 é justamente para decidir, olha, onde é que acaba o judaísmo e começa o cristianismo? Por quê? Não sei se vocês vão lembrar em Atos 15, quando existe o primeiro concílio, que o pessoal, os judeus mais ortodoxos, eles vão falar assim, olha, esse pessoal que está entrando aqui para o cristianismo, eles não são circuncidados, não. Aí Paulo ele vai chegar e falar assim, mas ninguém precisa ser circuncidado. Isso aí é a tradição de vocês. Aí Tiago ele vai dar o quê? A posição do meio. Olha, não precisa ser circuncidado, mas não se abstenham da imoralidade sexual, da carne sacrificada a ídolos e da carne banhada no sangue. Então, existe muito judeu nessa nova, judeu convertido nesse primeiro século. Então, o Evangelho de Mateus vai se destinar a esses judeus convertidos e não convertidos. Vamos lá, continuando aqui. As citações dos pais da igreja sobre o Evangelho de Mateus. Papias, ele vai dizer, Papias é primeiro século. Mateus compôs sua história a respeito de Jesus em dialeto hebraico, e cada um traduzia segundo a sua capacidade. Como eu falei, a maioria dos manuscritos que nós temos entre o século II e o século V são em grego, tá? Nós não temos mais o Evangelho de Mateus em hebraico nem aramaico. Isso aqui é o Evangelho de Mateus em grego. A não ser que a gente, se eu não me engano, a gente tem uma cópia da Peshitta, que é a Bíblia traduzida para o aramaico, que é uma tradução da Bíblia do segundo século. E nós temos o Evangelho lá em aramaico. Mas, se eu não me engano, não é tudo. São pequenos fragmentos só, se eu não me engano. Irineu, ele vai dizer, Mateus, de fato, produziu seu Evangelho escrito entre os hebreus no dialeto deles, Irineu de Lyon. Ele vai também falar sobre o Evangelho de Mateus. Nessa época aqui, só para vocês verem como o Evangelho já tinha expandido. Irineu de Lyon, se eu não me engano, é século III. Mas, não, é século IV, se eu não me engano, anos de 300 e alguma coisa. Irineu, ele está lá na França. Só vocês verem como é que o Evangelho já se espalhou nessa época. O Evangelho começou em Jerusalém, e foi lá para a França, já está lá na França. Já converteu as pessoas lá da França. Então o Evangelho se espalhou muito nessa época. Orígenes vai dizer, segundo aprendi com a tradição a respeito dos 4 evangelhos, que são os únicos inquestionáveis em toda a igreja de Deus e de todo mundo. Por que ele está falando isso aqui? Porque naquela época também estavam rolando outros evangelhos que não eram esses 4 evangelhos que nós temos aqui. Você tinha o Evangelho segundo Maria, o Evangelho segundo Maria Madalena, o Evangelho segundo Tomé. Você tinha vários outros evangelhos que estavam correndo por aí, mas que não entraram no nosso cânon, porque alguns deles contêm erros teológicos, tá? Esses livros são chamados de livros apócrifos. Eles eram lidos, mas eles não entraram no nosso cânon aqui. Então, Orígenes está se referindo a esses evangelhos. O primeiro é escrito de acordo com Mateus,
o mesmo que fora publicano, mas depois apóstolo de Jesus Cristo, o qual, tendo publicado para os convertidos judeus, o escreveu em hebraico. Então, Orígenes também vai falar que o evangelho foi escrito por Mateus em hebraico. Deixa eu tirar isso aqui só para ler. Meu Deus. Todos os discípulos, Mateus e João são os únicos que não deixaram comentários escritos e mesmo eles foram forçados a isso. Mateus, tendo primeiro proclamado o evangelho em hebraico, quando estava para ir também às outras nações, colocou por escrito em sua língua natal, e assim, por meio de seus escritos, supriu a necessidade de sua presença entre eles. Então, Eusébio aí dizendo que Mateus realmente escreveu esse evangelho e que o evangelho também foi escrito em hebraico. Tranquilo? Vamos lá. Propósito do livro. Ó, mais dica aí. Segurem essa aí para a aula que vem. Temos mais dicas. Propósito do livro. 1. Jesus é o Messias prometido. Lembra que eu tinha falado que o livro de Mateus ele vai ter muito, está escrito para cumprir o que estava escrito, para assim cumprir a profecia. Então, o Evangelho de Mateus, ele quer dizer que, olha, tudo o que foi predito lá no Antigo Testamento está se cumprindo aqui agora. O Messias chegou. Tranquilo? Se a gente for... Essa é mais a área da minha mãe, não vou entrar na área dela, não. Mas se a gente for pegar o livro de Daniel, naquelas 70 semanas, de acordo com algumas teorias e algumas contas que se fazem, aquelas 70 semanas elas dizem exatamente quando o Messias viria. Exatamente. Tipo assim, não é tipo, errou 20 anos, errou 30 anos, errou 10 anos. Não, ele disse exatamente a época que o Messias chegaria, nas 70 semanas de Daniel. O Messias já é predito desde o Gênesis. Existe um livro que ele fala sobre, acho que é teologia bíblica, se eu não me engano, Jesus de Gênesis a Apocalipse. Ele vai falar justamente como é que todos os livros da Bíblia eles vão apontar para Cristo. Inclusive Gênesis, que é o chamado proto-evangelho, em Gênesis 3,15, ele vai dizer que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, desde Gênesis, Jesus é prometido, e Mateus ele quer mostrar aqui nesse evangelho que desde o Antigo Testamento, o Messias é prometido e o Messias havia chegado. Ou seja, aquele que chegou é aquele que era prometido desde o início do Antigo Testamento. Segundo, mostra Jesus como mestre. Se eu não me engano, o livro de Mateus é o livro que mais contém ensinamentos de Jesus. Tranquilo? Então ele vai mostrar Jesus ensinando, ele vai mostrar Jesus como mestre. E ser mestre nessa época é algo muito, muito importante. O mestre, ele tinha um valor muito forte. Mas, na verdade, Jesus ele não é só o mestre, ele é o mestre dos mestres. Por quê? Vamos lá. Na tradição judaica, todo mestre ele tem um senhor. Não existe mestre sem senhor. Tranquilo? O que acontecia? Quando você nasceu lá, um menino judeu. Tranquilo? Até os 6 anos, até os 10 anos, se eu não me engano, ele ficava sob a responsabilidade dos pais. Depois ele ia para a sinagoga. Se esse menino ele fosse muito bom, mas muito bom mesmo, ele ia ser ensinado pelo mestre. E o mestre, ele chama um menino que ele é muito bom porque ele diz, olha, esse menino aqui ele tem capacidade de ser igual a mim. Só que era muito pouca porcentagem de pessoas que conseguiam ter um mestre naquela época. Porque nem todas elas eram tinham tanto conhecimento da Torá assim. Então, para você ser um mestre em Jerusalém, você tinha que ser o menino dos meninos. O cara dos caras. É aquele que hoje em dia passaria em medicina no Enem em primeiro lugar. Entendeu? É mais ou menos assim. Só que concorrendo com menos gente. Né? Então, por isso que quando Jesus ele vai chamar os discípulos lá quando eles estão pescando, os discípulos rapidinho atendem, é porque, olha, o que Jesus está fazendo? Ele está chamando pessoas e essas pessoas estão dizendo assim, caramba, agora eu tenho um mestre, eu posso ser igual ao meu mestre. O que é muito difícil naquela época. Você conseguir ter um mestre naquela época era muito complicado. E Jesus, ele ensinando, na verdade, ele não precisa de mestre, porque ele tem tanta autoridade que a autoridade dele se basta nele mesmo. Olha que interessante. Jesus não precisa de mestre nenhum. Enquanto os outros precisavam, olha, o meu mestre foi, sei lá, Márcio Nunes. Beleza? Eu falo em nome de Márcio Nunes. Eu falo em nome de João Batista. Jesus ele não precisava. Tanto é que os fariseus vão perguntar assim, você fala em nome de quem? Mas Jesus não precisa. Porque ele tem tanta autoridade, tanto poder, que ele pode falar o nome dele mesmo. Jesus era o mestre dos mestres. Tranquilo? Vamos continuando aqui.
vem mostrar que os judeus pecaram ao não conhecerem Jesus. Essa vai ser a pregação de Pedro, lá em Atos. Pedro ele vai bater nos judeus nas duas pregações que ele vai fazer, porque ele vai falar assim, olha, esse Jesus que cura, que faz milagres, esse Jesus foram vocês que mataram. E o livro de Mateus ele também vai deixar essa ênfase bem clara, que os judeus eles não aceitaram a Jesus, não quiseram reconhecer a messianidade de Cristo. Olha aqui, agora que está o macete. O reino dos céus já começou com a vinda de Cristo. É um dos propósitos do Evangelho de Mateus. O reino dos céus já começou. E a gente vai ver como é que o reino dos céus ele vai ser, quando a gente fala sobre as temáticas do livro, no próximo slide, a gente vai ver como é que o reino dos céus ele é colocado dentro do Evangelho de Mateus. A gente vai ver isso. O reino dos céus continua para aqueles que creem nele. O reino do céu não só chegou, mas como continua. Ele continua. Por quê? A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, o reino está aqui dentro. O reino continua existindo. Tudo bem? Então o reino dos céus ele começou e vai continuar. Ele não é um reino que acaba. O reino é o cumprimento do Antigo Testamento. É um reino eterno. Ó, pega bem essas 3 últimas dicas aí que a gente vai usar na próxima aula. Tudo bem? Como eu falei, eu não vou fazer comparação nenhuma nessa aula, só na próxima. Só vou dar dicas por enquanto. Características e organização do livro. Existem algumas formas de organizar o livro de Mateus. Inclusive na apostilinha que a gente tem aqui. O livro está estruturado assim na apostila. Prólogo, que vai de Mateus 1 a Mateus 4. Pregação de Jesus na Galileia, Mateus 4 a Mateus 13. Pregação de Jesus a caminho de Jerusalém, Mateus 14 a Mateus 20. Pregação de Jesus em Jerusalém, 21 a 28. Aqui nessa estrutura da apostila, ele vai dividir o Evangelho de Jesus por zonas geográficas. Ou seja, pregação na Galileia, pregação a caminho de Jerusalém e pregação de Jesus em Jerusalém. Aqui a gente vai dividir o Evangelho em discursos. O Evangelho de Jesus pode ser o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, só que segundo Mateus, ele pode ser dividido em 5 discursos. Que discursos são esses? Primeiro discurso é Mateus de 5 a 7, que é o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, a gente vai aprender várias coisas no Sermão da Montanha. É uma das partes mais bonitas, se não for a mais bonita, Ai, meu Deus. Se não for uma das partes mais bonitas do Evangelho de Mateus, é o Sermão da Montanha. É realmente um sermão bem bonito, que ele vai falar sobre as bem-aventuranças, ele vai falar sobre o cuidado com o próximo. Inclusive, ele vai dar aqui, se eu não me engano, no capítulo 6, ele vai dar uma... Ai, meu Deus, cadê? Ih, gente, perdi aqui. Em qual capítulo? Ih, perdi o capítulo. Pera aí, gente. Tô perdido aqui. Que ele fala sobre... O capítulo das bem-aventuranças é capítulo 5. Isso, o capítulo 5, mas como é que... Ai, meu Deus. Não tem problema, mas é isso mesmo. É porque eu me perdi aqui no capítulo, mas o capítulo 5 mesmo. Então ele vai falar sobre... as bem-aventuranças, vai falar sobre o Sermão do Monte. Então, capítulo 5 a 7 vai ser o primeiro discurso de Jesus. Tranquilo? Segundo discurso é o Mateus 10, que ele vai falar sobre a missão dos discípulos. Mateus 10, ele vai falar sobre a missão dos discípulos. Deixa eu ver aqui Mateus 10, que ele vai enviar os discípulos. Então, segundo discurso, Mateus 10. Terceiro discurso, Mateus 13. Agora, o reino dos céus ele vai dizer o que é o reino dos céus. Se ele está dizendo que o reino dos céus é porque o reino dos céus já o quê? Já está aqui. O reino dos céus já começou. Porque se ele falar só o reino dos céus será, tudo bem, ainda não existe reino do céu. Mas em Mateus 13, ele vai falar o reino dos céus ou seja, o reino dos céus já está aqui, o reino dos céus já existe. Tranquilo? E por que eu coloquei dos céus entre aspas? Por quê? Por que Mateus ele fala reino dos céus e não reino de Deus? Por quê? Vocês lembram que os judeus eles são bem rigorosos. A partir da volta do exílio, eles são bem rigorosos com o nome de Deus. Tanto é que, você já conhece a história provavelmente, que no exílio, quando em 586 os judeus, os da tribo de Judá, eles foram para o exílio babilônico,
eles começaram ali a replicar os textos e ficaram com medo de que o nome de Deus ele caísse na boca de outras pessoas e as pessoas começassem a falar o nome de Deus em vão. Então, eles mudavam tudo que eles copiavam na escritura e tá escrito Yahvé, que é o nome de Deus, que a gente não sabe se pronuncia assim, eles colocaram Elohim. Então, eles foram tão sagazes, mas tão sagazes em esconder o nome de Deus, que eles mesmos esqueceram a pronúncia do nome de Deus e ninguém sabe como se pronuncia o nome de Deus. Ninguém sabe. Tipo, o que a gente tem hoje apenas uma suposição. Quando a gente fala Yahvé, Javé, Jeová, a gente não sabe se o nome de Deus é pronunciado assim. Isso é apenas uma suposição. Porque os judeus eles foram tão sagazes em esconder o nome de Deus que eles acabaram esquecendo como é que se diz o nome de Deus. Então, geralmente eles colocam a palavra Elohim, quer dizer Senhor. Então, eles não falam o nome de Deus. Aí quando a gente fala assim, mas quando a gente fala Deus, a gente não está falando o nome de Deus em vão? Não, porque Deus não é o nome de Deus. Deus tem um nome. A gente não sabe qual é. Deus é só uma forma de se apresentar a ele, mas não é o nome de Deus. Então, os judeus eles não falam o nome de Deus de jeito nenhum. Então, eles colocam o reino dos céus. Por isso que o Mateus ele vai colocar o reino dos céus. Porque eles não falam o nome de Deus. Ele não pode falar o reino de Deus. Porque ele vai cumprir o mandamento. Não tomará o nome do seu Deus em vão. Então, não pode colocar reino de Deus. Coloca reino dos céus. Então, nas parábolas do capítulo 13, ele vai dizer várias vezes isso. Olha só. Capítulo 13, ele vai colocar aqui no versículo 24. Propôs outra parábola dizendo, o reino dos céus, é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Aí ele vai colocar, uma outra parábola ele propôs, isso no capítulo 13, 31. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem, pegando dele, semeou no seu campo. De novo, 13, 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então, os discursos em Mateus 13, eles vão falar sobre o que o reino de Deus é. Tranquilo? Então, ou seja, quando ele enfatiza o reino de Deus é porque não é um reino que vai vir, é um reino que já chegou. O reino dos céus está aqui. Tranquilo? O outro discurso, normas para agir com o próximo, esses números que eu estou colocando depois do discurso são os capítulos, tá? Não é o 18º discurso de Jesus, não. É porque está no capítulo 18. Eu sei que ficou meio esquisito essa divisão aí. Ele vai falar sobre o agir com o próximo no discurso, no capítulo 18. E aí sim, no capítulos 23 a 35, não, gente. Nem existe capítulo 35, Mateus. Botei errado aí, gente. É capítulo 23 a 25, perdão. Não existe capítulo 35, Mateus. Não é uma nova Bíblia, não. Capítulo 23 a 25. Se tem alguém anotando, conserta aí. Que é o sermão escatológico, que é o reino dos céus será. Olha só, que legal. E no 13 ele fala, o reino dos céus é. No capítulo 23, ele vai dizer que o reino dos céus será. Olha aqui. Cadê? Na parábola da... Ai, meu Deus. Aqui, ó. 25:1. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram de encontro ao esposo. Então, esses sermões do capítulo 23 ao capítulo 25, eles são aqueles sermões escatológicos que vão falar sobre o fim de todas as coisas. Por isso que o reino dos céus será. Mas isso não quer dizer que o reino dos céus não existe. Ele existe, mas o reino dos céus ele vai continuar e no futuro vai acontecer alguma coisa. Entendeu? Mas não quer dizer que o reino dos céus não existe. Mas o reino dos céus é e o reino dos céus será. Tranquilo? Continuando aqui. Geralmente, isso aqui é interessante. Os discursos são seguidos de milagres e ações que comprovem este discurso. Olha que interessante. Vamos lá. Vamos abrir Mateus 10. Em Mateus 10, só que essa Bíblia é gigantesca aqui, essa Bíblia não é minha. Essa Bíblia dói o braço aberto. Vamos lá, Mateus 10. Eu já estou terminando já, tá, gente? Eu sei que meu tempo já acabou. Eu dei uma olhadinha aqui. Eu sei que eu estou acabando. Sei que eu tenho que acabar na casa. Em Mateus 10, ele vai dizer que aqui, ó. E quando vos entregarem, não vos dê cuidado. 19. Mateus 10, 19. Calma aí, um minutinho. Cadê? Só para eu
Ah, tá. Mateus, isso aí, Mateus 10, 19. Ele vai dizer assim: mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado com o que é vez de falar, pois naquela mesma hora vos será ministrado o que é vez de dizer. Eu não vos acho quem falar, mas espírito. Irmão entregará a morte, irmão, e pai e filhos, filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Ele vai falar sobre o quê? Sobre o que o evangelho ele pode trazer contenda dentro de casa. E contenda na família, que muitas vezes a família vai brigar por você ser crente, por você estar pregando o evangelho. E no 12º capítulo, ele vai falar sobre a família de Jesus. Aí Jesus vai perguntar assim: quem é meu irmão? Quem é minha mãe? Ou seja, ele está dando um exemplo do capítulo 10. Mesma coisa vai acontecer no capítulo 13. A parábola do trigo e do joio. Ele vai falar sobre a separação entre o trigo e o joio. E no capítulo 15 ele vai fazer o quê? Bater nos judeus. Por quê? É como se os judeus eles fossem a parte do joio, como se os judeus eles fossem a parte como é que ele fala? Ele fala a parábola do joio e ele fala uma outra parábola aqui no cadê? A parábola do joio e cadê, meu Deus? A outra parábola. Meu Deus. Mas vamos ficar só com a parábola do joio. Da rede. Isso, da rede. Muito obrigado, Micaus, que às vezes eu me perco, gente. Vocês me desculpem, mas vocês já me conhecem. Ele vai falar sobre a parábola do joio, que vai falar que o trigo é bom e o joio é ruim. E vai falar sobre a rede, sobre os peixes bons e os peixes ruins. E no outro capítulo ele vai fazer o quê? Vai bater nos judeus. Por quê? É como se os judeus eles fossem o joio, é como se os judeus fossem os peixes ruins. Entendeu? É como se ele estivesse exemplificando aquilo que ele já falou. Então, todo o discurso de Jesus vai ser seguido de milagres e ações. Então, por isso que você tem o bloco dos discursos, bloco dos milagres. Bloco dos discursos, bloco dos milagres. Tranquilo? Vai ser sempre esse paralelo. Uma coisa interessante é que Jesus ele vai sendo revelado aos poucos em Mateus. Como é que é isso? Vamos lá. Jesus, no livro de Mateus, ele começa fazendo milagres mais comuns. Tiago, comuns? Como assim? Você tá maluco? Não. Alguns milagres que Jesus fez no início, outras pessoas já tinham feito. Vou dar um exemplo. Ressuscitar mortos. A gente tem esse milagre na Bíblia antes de Jesus? Temos. Temos esse milagre na Bíblia antes de Jesus. Temos Elias, Eliseu. Isso mesmo, Mikauski. Agora, o Jesus ele começa vou dar exemplo, ele começa com milagres mais comuns. Eu falei, comuns entre aspas. Tudo bem? Aí, depois ele começa a fazer milagres que só o Messias pode fazer. Ele cura um cego que vai estar lá em João, ele cura um leproso, e ele vai, no capítulo 14, ele vai andar sobre as águas. Mas eu falo assim, Tiago, por que andar sobre as águas é um milagre messiânico? Isso aí, não na cabeça do judeu, mas na cabeça do grego, na cabeça do helenizado. Por que acontece? Vocês sabem que desde 336 a.C., isso 300 anos antes de Cristo chegar, os gregos eles dominaram toda aquela região ali da Palestina, não só da Palestina, mas também como da Ásia Menor, da Europa e do norte da África. Então, todos esses lugares, eles ficaram com a cultura grega. E eles sabiam a cultura grega. Na cultura grega, o mar, ele quer dizer o mundo dos mortos. Vou dar um exemplo. Quem aqui já viu Piratas do Caribe? Todo mundo. O Kraken é o quê? O Kraken ele é um bicho gigantesco que fica no abismo do mar e ele é o guardião das portas do submundo. Ou seja, para os gregos, na cabeça do helenizado, o mar quer dizer o mundo dos mortos. Por isso que as pessoas morriam de medo de enfrentar mar naquela época. Por isso, quando Jesus anda sobre as águas, Pedro ele fala o quê? Meu Deus, é um fantasma. Porque na cabeça daquelas pessoas que estão com a cultura grega, o mar é o mundo dos mortos. Então, dentro do pensamento grego, só um deus ou um semideus poderia controlar o mar. Porque ninguém pode controlar o mar senão um deus ou um semideus. Então, quando Jesus ele caminha sobre as águas, quando ele controla o mar, ele está mostrando o seu poder sobre o mundo dos mortos na cabeça do grego. Ou seja, Jesus, esse é um milagre messiânico, só que, como eu falei, na cabeça do grego. Tranquilo? Então, vamos lá, relembrando. Começa fazendo milagres usuais, começa fazendo milagres que só o Messias pode fazer. Isso aí, como eu falei, o Messias está sendo revelado. Aí vem, no capítulo 16, Pedro fala
Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí no capítulo 17, o próprio Deus fala sobre o Cristo no Monte da Transfiguração, que vem a voz de Deus do céu e fala: esse é meu filho, a ele ouvi. E no final, com o ápice do ápice do ápice, é a ressurreição. Ou seja, o livro de Mateus ele vai revelando o caráter messiânico aos poucos. Milagres usuais, milagres que só o Messias pode fazer, Pedro afirmando que Jesus é o Messias, Deus afirmando que Jesus é o Messias e, pum, no final vem o ápice da história, que é o quê? A ressurreição. Por isso que para os apóstolos entenderem a morte de Cristo é muito difícil. Imagina, eu sou o Cristo, filho do Deus vivo. Pedro vai falar isso sobre Deus. Mas tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Olha, eu faço milagres, eu ando sobre as águas. Eu sou o filho de Deus e vou morrer. Olha só isso. Vê se pode. Eles pensavam que Jesus era o quê? O cara ia matar todo o exército romano, ia criar um império celestial em Israel. E Jesus fala que vai morrer. Que papo é esse? Tanto é que Pedro, ele vai falar justamente isso para Jesus. E Jesus vai falar o que é Pedro? Arreda-te de mim, Satanás. Sai para lá, meu irmão. Por quê? Porque para os discípulos era muito difícil acreditar que Jesus ia morrer. Era muito complicado. Tanto é que depois que Jesus morre, o que eles fazem? Eles depois voltam para a vida normal, até que Jesus reaparece para eles. Aí a ficha cai e fala assim, mano, esse cara realmente era Deus, velho. Esse cara realmente era Deus. Porque depois da ressurreição, que a ficha cai. Porque você vê Jesus fazendo tudo aquilo isso. Jesus vai morrer, não tem sentido. Mas depois eles veem, mano, esse cara aqui é Deus. Esse cara é Deus mesmo. Entendeu? Então, o livro de Mateus ele vai revelando a messianidade de Jesus aos pouquinhos. Então é isso, gente. A minha aula agora acabou. Deixa eu terminar a partilha aqui. Então, não. E outra coisa. Que eu ia falar, eu não coloquei aqui no slide. Como eu falei, o livro de Mateus ele está dividido entre o reino de Deus no capítulo 13, o reino de Deus será, no capítulo 23 ao capítulo 21, que ele vai falar sobre a vinda, e no capítulo 28, o que acontece? Jesus ressuscita e ele vai dar a recomendação para os discípulos. Em outras palavras, Jesus vai dizer assim, olha, o reino de Deus já está aqui. Vão e preguem esse reino. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o reino não só chegou, mas como o reino continua, através dos discípulos e através de nós. Nós somos o reino de Deus também. O reino de Deus não ficou só lá quando Jesus ele veio. Nós também somos reino de Deus. Então, queria deixar isso para vocês, para a gente pensar para a próxima aula, que a gente vai estudar o reino de Davi e fazer as comparações entre o reino de Deus e o reino de Davi. Vou só orar aqui e a gente pode conversar um pouco sobre isso, quem quiser falar. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa aula, por essa oportunidade que nós tivemos de aprender. Que o Senhor continue nos abençoando, meu Deus, que cada vez mais nós possamos entender, compreender e estudar a Tua palavra. Nos ilumina, Senhor. É isso que te pedimos no nome de Jesus. Amém.